a abordar os tópicos ali então presentes. Então, o pessoal que está chegando, sejam muito bem-vindos à live aqui do curso de Biologia Evolutiva da URGS. A gente resolveu fazer, então, organizar semanalmente um encontro aqui, onde a gente vai discutir diversos tópicos que são abordados ao longo desses anos ali no curso de Biologia Evolutiva, então vários tópicos sobre Biologia Evolutiva e também outros tópicos ali na área da Biologia, na educação também, na área de educação, vão ser abordados aqui. E hoje, então, como é a primeira live, achamos interessante nos apresentar, né, para vocês, apresentar a proposta, né, dessas lives, então, e fazer uma abordagem um pouco mais generalista, então, falar um pouquinho da história do curso de Biologia Evolutiva, que a gente foi para o 6º ano, né, estamos no 6º ano de curso, são 12 edições, né, então, já temos uma estrada aí bem longa, fazer alguns comentários, falar um pouquinho de que a gente tem uma obra que é fruto desses anos de curso de Biologia Evolutiva, que é feito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Então, gerou um fruto, né, um filho para a gente, que é o livro, né? Evolução biológica da pesquisa ao ensino. Então, a gente também vai indicar para vocês. Ele está disponível online, né, Léo? Isso. Isso, ele está disponível lá, depois a gente passa ali a página para vocês, pode baixar PDF. E a gente vai comentar um pouquinho da estrutura desse livro nessa live e fazer um breve histórico da questão do ensino da biologia evolutiva no país. Um país, um mundo, né? Através de alguns estudos que já foram realizados, até é um objeto de estudo, né? Do teu doutorado, Léo, é isso aí? Isso, é sobre ensino de evolução. Isso, já aproveito e já te apresento aí para o pessoal, em seguida depois eu me apresento também. Tá certo. Tá bom o volume? Tá tudo certo? Que eu não estou usando o fone, tá tranquilo? Tá tranquilo, estou te ouvindo bem claro. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Leonardo, eu faço parte do curso desde o início, né? Tanto eu quanto o Gilberto. E como o Gilberto já introduziu, né, a ideia no começo é a gente falar um pouquinho agora do curso, né? Depois comentar um pouquinho do livro, para quem não conhece e tudo mais. E aí depois a gente vai discutir um pouco melhor sobre alguns tópicos relacionados a ensino de evolução, né, que a gente discute no curso e tudo mais. Então, eu sou biólogo formado pela URGS, fiz mestrado em genética e agora faço doutorado em educação, estou terminando. E a minha temática é sobre ensino de evolução mesmo, né? Então a gente vai discutir algumas coisas, tanto da experiência que a gente tem no curso, quanto do que a literatura vem discutindo, né, sobre ensino de evolução e tudo mais. Então, acho que é basicamente isso. Beleza, então, só para apresentar oficialmente, eu sou Gilberto, eu sou formado em licenciatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em Genética e Biologia Molecular, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelo programa, né, de Genética e Biologia Molecular da URGS, e eu trabalhei mais com a parte, então, de biologia molecular, evolução, e mais especificamente com os mecanismos de controle de expressão genética e a evolução desses mecanismos. Então, eu trabalho bastante, a minha formação é na área da epigenética, propriamente dito. Certinho? Eu vou fazer como um mediador aqui, né, porque a gente organizou dessa maneira, eu, Léo, acredito que ele até tenha, né, uma formação, por assim dizer, mais apropriada para fazer a condução da nossa conversa. Então, eu vou trabalhar aqui como mediador ali, vou ficar cuidando, alguma pergunta, vocês podem participar, fazer perguntas ao longo dessa live aí, e a gente vai, então, abordar. A gente tinha deixado uma caixa nos stories ali anteriormente, vieram algumas perguntas, eu separei essas perguntas, então, para a gente responder para vocês. Para quem não puder acompanhar, porque ocorrer algum compromisso no meio, até o final a gente vai deixar salvo, né, essa live aí para vocês poderem acessar depois, né, se vocês precisarem, tá bom? Então, Léo, vamos falar um pouquinho da história do curso, né, como é que ele surgiu, essa ideia, em que ano, né, de que maneira aí, surgiu essa ideia do curso de Biologia Evolutiva da URGS.
Então, pessoal, assim, discutindo um pouco sobre o início do curso é interessante até para quem é de outras instituições e tudo mais, e pode formar um projeto parecido com esse, né? O início do curso foi então pensado entre o Gilberto, o André Klein, que era um doutorando em genética, e eu, e a gente discutia evolução junto, tinha encontros para discutir evolução, história da ciência, junto com outros amigos também. E aí a gente teve a ideia de começar a discutir evolução, porque na época estava pipocando a síntese estendida da evolução, epigenética, temas assim, e a gente ofereceu um dia de palestras, na verdade, numa semana acadêmica da URGS, nós três, e aí teve muita gente inscrita, assim, tipo, muita gente interessada em evolução, a gente surpreendeu e decidiu fazer o curso, e a gente começou a se dar conta, então, que muita gente gosta que trabalha com evolução, não se sente contemplada, né, pela teoria evolutiva contemporânea. Então, por exemplo, paleontólogos, zoólogos, botânicos, todas essas discussões, assim. E aí a nossa ideia foi formar um grupo multidisciplinar, né, para começar a discutir evolução, inclusive com gente de ciências humanas, de ensino de evolução. E aí o curso começou a ocorrer a partir de 2014, né, na genética da URGS. E em 2015 a gente já começou a fazer semestralmente, com muita gente inscrita sempre. E aí agora a gente está fazendo o curso todo semestre, né, talvez esse semestre não role, né. E cada edição do curso, então, tem mais ou menos 100 pessoas que participam e a gente seleciona 100 pessoas de 300, 400, 500 inscritos, né? Então, tem muita gente procurando o curso. Então, a gente, inclusive, indica para quem é pós-graduando ou graduando, enfim, trabalha com evolução em outras universidades, a propor discussões desse tipo, que tem muita aderência, tem muita gente querendo discutir evolução, né? E nesse momento ainda eu acho mais importante, né? Que a gente está atravessando um momento meio obscuro e tal. Tu quer comentar alguma coisa? Até para frisar alguns pontos que tu comentou, Léo, que existe uma demanda, ou seja, também existe uma carência, né, em relação a cursos de biologia evolutiva, na discussão dessa área temática, e a mesma coisa, ao mesmo tempo, a gente observa que quando a gente abre esses cursos, essa oportunidade como um curso de biologia evolutiva, a própria biologia evolutiva ela é transdisciplinar, ela é interdisciplinar e transdisciplinar. Então, ao longo desses anos, a gente observou que a aderência ali de pessoal da filosofia, a galera que faz psicologia, farmácia, acho que teve história. Então, enfim, a gente vê uma diversidade nas inscrições, né, das pessoas que fazem as inscrições antes do curso ali, depois a gente tem que fazer uma seleção, porque não dá para botar todo mundo dentro dos auditórios onde a gente realiza o curso. A gente observa que existe outras áreas ali pertinentes, ou seja, é um assunto que atrai a atenção, né, e é um assunto que as pessoas querem ouvir, querem entender melhor, e é pouco entendido. E o curso, né, ao longo desses anos, a gente acabou percebendo essa carência até mesmo na formação do próprio pessoal da área da biologia evolutiva. Então, muitas pessoas, ao longo da formação, tem uma carga horária baixa de evolução, e isso daí vai entrar numa discussão que a gente já pode encaminhar ao longo da nossa conversa da live, que é justamente o eixo central da biologia deveria ser evolução, né? A gente observa, né, essa ideia, mas a nossa formação acadêmica ela não abarca, né, a biologia evolutiva como um cerne, né, como um eixo central, e isso acaba tendo impactos depois na formação do próprio biólogo e na formação dos professores, ou seja, daqueles que vão ensinar biologia ali no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio, né? Então a gente observou ao longo dos anos, tanto que a gente abriu depois para os professores, né? A gente faz no verão uma versão, digamos, uma edição mais focada para o pessoal da graduação, propriamente dito, da pós-graduação, e uma versão de inverno. Então, nessa edição de inverno, a gente faz voltada justamente para
para trocar ideias. A gente tem uma troca imensa de ideias, de informação com os participantes do curso, e isso é muito enriquecedor, né? E, ao mesmo tempo, para instrumentalizar e trazer alternativas didáticas, até foi uma das questões que apareceu ali no box, no story, sobre como trabalhar, né, o ensino da evolução. Esses questionamentos, eles são bem pertinentes e costumam aparecer ao longo do curso. Como tu bem colocou, a ideia mesmo do curso é a gente discutir evolução, né, ao longo das diferentes disciplinas, né? Então, o livro que a gente fez, inclusive, em 2017, depois a gente coloca o link, né, dá para baixar. Se vocês forem ver no sumário ali do livro e tal, tem paleontologia, tem psicologia evolutiva, seleção sexual, tem epigenética, evodevo, e uma segunda parte sobre história, filosofia da ciência, ensino de evolução. Então a gente tentou ser o mais plural possível, né? Justamente pensando sobre essa questão de que a nossa formação enquanto biólogo, inclusive, a evolução não é um eixo central, né, do ensino, na maioria dos cursos. Então a gente vê isso na URGS, por exemplo, mas tem estudos na UFSC e em outras universidades que mostram também que a formação do ensino superior não tem uma abordagem evolutiva, né, muitas vezes, mesmo dos estudantes de biologia. E esse, na verdade, já pensando um pouco sobre assim, as evidências, né, que a gente tem sobre ensino de evolução e tudo mais, a gente pensa o seguinte: bom, os biólogos, eles são os especialistas, né, em evolução, e os professores de biologia. Então, teoricamente, né, os biólogos, os professores de biologia são os que dominam mais a evolução. E aí tem uma série de estudos, principalmente feitos nos Estados Unidos, mas tem alguns estudos no Brasil e na Europa, né, em que se aplica questionários com biólogos em formação e professores, e aí se detectou, surpreendentemente, que tem uma baixíssima compreensão, mesmo daqueles que fizeram toda a graduação já, que fizeram disciplinas de evolução, se confundem sobre, por exemplo, aplicar o conceito de seleção natural em problemas biológicos, né? Por mais simples que pareça, se confunde com deriva genética, se confunde com interpretar árvores evolutivas, se confunde com questões sobre evolução humana, ou perpetua certos mitos, às vezes também, e isso as pesquisas têm mostrado ao longo dos últimos anos, né? Então, uma das possíveis respostas para isso é a gente ter um currículo em que a evolução seja um eixo central, né? Que a evolução ela integre as diferentes áreas da biologia, e aí a nossa tentativa no curso e no livro é mais ou menos essa, né? Inclusive a gente está com um projeto de um novo livro, né? Que pode ser que saia no ano que vem, enfim, que é discutir questões de ensino de evolução em cada uma das disciplinas. Então, por exemplo, eu não sei como discutir evolução com fungos, né? Se eu amanhã tiver que dar uma aula de fungos com um olhar evolutivo, ou discutir evolução a partir dos fungos, eu não tenho muita ideia. E aí, nesse livro, a gente vai convidar especialistas nessa área de fungos para justamente fazer esse tipo de colocação, né? Trazer conteúdos que possam ser trabalhados no ensino médio, ensino superior, sobre fungos, sobre bioquímica, sobre biologia molecular, sobre genética, sobre embriologia, sobre todas as áreas, né? Então, essa é a ideia do nosso novo livro, para levar a sério, né, essa máxima de que a evolução é um eixo central da biologia, né? E como os professores podem trabalhar isso mesmo, né? Então, a gente está com esse projeto agora. Algumas questões interessantes até sobre a abordagem que está vindo aqui, o pessoal está perguntando. O Voltaire aí apareceu, o Voltaire é um dos nossos colaboradores do curso, então ele justamente integra essa relação disciplinar, multidisciplinar ali, o nosso especialista na paleontologia, né? E então ele pergunta, será que pode rolar um curso online, né, virtual esse ano? A Paty também perguntou ali, né, se nós, professores, sabemos das dificuldades de um ensino à distância, mas vocês poderiam pensar em oferecer o curso online, né? É algo a se pensar, né? Exige uma organização, mas é uma possibilidade, ainda mais nesse tempo. Né? Por que não esse ano, né, a versão de inverno, a edição de inverno, né, não fazer ele online? Existe essa possibilidade, né? Existe essa necessidade do afastamento, infelizmente, mas necessário.
e a gente pode recorrer, de repente a gente começa a pensar, tá? É uma ideia, tá? E oferecer de maneira sistemática esse curso. A gente nunca teve um passo meio que profissionalizante, por assim dizer, né? Tornar algo empresarial, o nosso curso, nem é a ideia, ele é muito mais uma formação extensiva da parte de biologia evolutiva, mais de divulgação até científica do que propriamente tentar empresarial, mas é uma possibilidade da gente fazer isso para estender o máximo. Mas uma coisa que o Léo colocou, que é bem interessante, a gente quer trazer, aqui eu vou bater nessa tecla, que é muito importante, é o pessoal que fez o curso, que são de outras universidades, a gente já recebeu o pessoal, acho que praticamente o Brasil inteiro, né? Pode-se dizer, então grande parte de outros estados, de outras universidades, do norte, nordeste, já vem gente de fora, do exterior, acompanhar o curso. O que a gente busca é justamente plantar uma semente. Então, vocês que são de outras universidades, que não são aqui do centro, por exemplo, da URGS, que são outras universidades do interior ou de outro estado, organizar núcleos e oferecer essa oportunidade, né, de estabelecer esses centros de estudo e de divulgação da biologia evolutiva, fazer cursos, nem que sejam cursos, então, iniciais, como foi o nosso. A gente foi, acho que fomos nós três, né, o Léo, o André e eu, foram 3 dias, né, se não me engano, a primeira versão, e a gente viu que existia uma grande demanda. Então aí a gente pensou num curso mais estendido, aí 1 semana, e aos poucos a gente viu que a gente sempre passava um questionário pedindo para o pessoal dar alguma dica, né, sobre o curso, e aos poucos foram aparecendo, poderia ter alguém para falar de botânica, porque eu não sou especialista em botânica, eu trabalho com drosofilides, trabalho com epigenética, com parte de biologia molecular, o André estava trabalhando ali com lepidópteros, né, com as borboletas, o Léo já é o nosso cérebro da filosofia, da história da ciência. Então a gente começou a agregar outras pessoas, né, a parte da ecologia, que a Carol, né, Diegues ali trabalha com a gente, é uma das, né, fundadoras, pode-se dizer, ela está desde o início com a gente, a primeira versão estendida, ela estava ali com a gente. Então aos poucos a gente foi agregando, e isso é importante. A biologia evolutiva, ela abre essa oportunidade da gente ter um eixo integrador das diversas disciplinas, coisa que a gente não observa no currículo acadêmico da graduação. Isso, e nem do ensino médio, né, também, porque essa é uma das críticas que, por exemplo, quando... Agora a gente comentando um pouco sobre ensino de evolução, talvez, né, fazendo um link, as evidências que a gente tem, né, tem muita gente que fez doutorado aqui no Brasil, mestrado, fez pesquisas acadêmicas entrevistando os professores ou aplicando questionários com amostras mais amplas, né? E uma das coisas que se vê é justamente o seguinte: os professores, eles abordam a evolução só no 3º ano do ensino médio, né, os professores de biologia. Geralmente é o último conteúdo lá e muitas vezes nem dá tempo, porque tipo, eu trabalho com genética, que já demora um tempão, os alunos não entendem ecologia lá no 3º ano, e aí quando vê não sobra tempo para evolução, né, passa por cima, no máximo fala da historinha Darwin, Lamarck e deu. Então, esse problema mesmo da biologia, da evolução ser tratada de uma maneira muito sucinta, ela existe no ensino superior e existe muito mais ainda no ensino médio, né? Ensino fundamental, então, né, tem pouquíssimas iniciativas, geralmente não se trabalha, depois talvez a gente possa discutir um pouco como isso pode ser trabalhado um pouco, né? E aí a gente tem esse cenário que é um pouco desanimador, né? Uma pesquisa, inclusive... eu talvez da pesquisa, né? Tem uma pesquisa bastante interessante, que é o seguinte, né? Quando a gente pensa... todo mundo já parou para pensar assim, bom, evolução não parece ser tão complexo assim, né, à primeira vista. A seleção natural é um processo que não é tão difícil de compreender, né, a princípio, mas conforme a gente vai vendo, na verdade as pessoas não compreendem tão bem. Por que a gente tem esse cenário tão catastrófico em termos de compreensão de evolução? Né, uma das primeiras hipóteses que muitas pessoas levantam é a questão da religiosidade, né? Então se pensa o seguinte, bom,
dentro da população a gente tem muita gente que é resistente à evolução por questões religiosas, né, por outras questões extracientíficas, e essas pessoas acabam não compreendendo a evolução. Essa é uma das hipóteses que, enfim, que tem vários estudos tratando. E aí eu gostaria de comentar um estudo que eu acho que vale a pena, que justamente desmistifica um pouco, né, coloca um contraponto a essa hipótese, que é um estudo muito legal. Eu até vou falar o título dele aqui, Evolução Biológica e os Estudantes, um estudo comparativo Brasil e Itália, que é do grupo do professor Nélio Biso, que trabalha bastante sobre evolução e tudo mais, é uma doutoranda dele. E aí eles conseguiram fazer uma amostra representativa brasileira e italiana, né? Ou seja, tinha uma amostra estatisticamente adequada para ver a compreensão dos alunos sobre evolução, né? E aí eles separaram também por exemplo, religiosidade, por gênero, por outros fatores que eles pudessem correlacionar estatisticamente, né? Então, por exemplo, no Brasil, quando eles colocavam a seguinte afirmação para o aluno concordar, discordar, ou então não saber dizer, eles encontraram a seguinte proporção, com mais de 2.400 estudantes. A evolução biológica ocorre tanto em plantas como em animais, 66% dos estudantes concordam com essa afirmação. Mas quando eles colocam a espécie humana descende de outra espécie de primata, só 41% concordam. Então, aí a gente já tem uma ideia de, por exemplo, que a resistência para a evolução, às vezes, se dá mais para a evolução humana do que propriamente para a evolução como um todo, né? Só que quando eles separaram isso por religião, eles não encontraram uma correlação tão forte entre alguma religião e a menor aceitação à evolução ou menor compreensão. Tem algumas associações com evangélicos que eles encontraram, né, em algumas questões, mas não foi tão forte. A maior associação que eles encontraram foi em relação ao nível socioeconômico, né? Então, eles perguntavam para os alunos quantos livros, mais ou menos, eles tinham em casa, que é uma forma de tu saber o nível socioeconômico e o capital cultural dos alunos, e eles viram que quanto menos livros os alunos têm em casa, menos eles compreendem a evolução e menos eles aceitam a evolução, de certa forma, né? O que isso nos ensina? Nos ensina que não é a religião tanto o culpado, digamos assim, pela resistência e pela falta de compreensão de evolução. São questões socioeconômicas aqui no Brasil, principalmente, e que quando tu chega, por exemplo, numa escola que os alunos são pobres, os alunos têm uma outra condição, que isso já sabe para diferentes conteúdos, enfim, tu pode ensinar um monte de evolução que vai ser muito diferente de tu ir numa escola de classe média alta, né, que os alunos eles têm uma outra condição para estudar e tudo mais. Então, essas condições culturais e sociais parecem ser muito mais determinantes do que a própria religiosidade, né? O que é uma surpresa, que as pessoas às vezes acham que o aluno, por se declarar ateu ou não ter religião, ele iria compreender melhor a evolução do que um evangélico ou um católico, né? Quando na verdade não se encontrou isso tão forte, se encontrou mais com o nível socioeconômico mesmo. E o capital cultural da família, né? Foi a associação mais forte. Então, assim, eu falei um pouco desse trabalho porque é um trabalho muito bem desenhado, né? E ele tem uma amostra boa, assim, uma amostra representativa, para inserir essa questão do ensino de evolução, da gente pensar nas evidências que a gente tem, né? E não só nos preconceitos. Às vezes a gente, eu acho que o ensino não dá certo por N coisas, mas quando a gente vê pesquisas bem desenhadas, pode ser que elas nos contradigam, né? E a gente vê isso agora com a cloroquina e toda essa história também, né? Então, quando a gente tem estudos bons, a gente começa a enxergar o outro cenário. Algo interessante aí nesse estudo que o Léo citou sobre a bagagem cultural dos pais, ou seja, da família, né, dentro desse contexto, a gente acaba vendo um reflexo, né, trazendo aqui para a nossa realidade, né, do Brasil, quanto ao índice de leitura, né, apesar de ter saído ali um trabalho em 2016, 2017, que fez um levantamento e observou um aumento da leitura, né, das horas de leitura, o número de livros lidos em média pela população brasileira. A relação foi apenas quantitativa, né, e ela não foi qualitativa, ou seja,
Depende também, acredito ali, que foi levantado e é discutido neste trabalho, qual é a fonte, né, que livros que estão sendo lidos nesse projeto, e isso deve ser levado em consideração também. Nesse trabalho se verificou que houve um grande aumento na leitura de livros religiosos dentro desse contexto. E depois aí entra outros tipos de livros, e livros que são no sentido de divulgação científica, ou livros dentro dessa área, né, quando eu falo de divulgação científica, pode ser tanto das ciências humanas, como, né, ciências biológicas, ciências exatas, enfim, né, esses livros, eles têm um crescimento muito pequeno, né, na relação de percentual de leitura deles. Então, eles acabam ficando para trás dentro dessa relação, dessa bagagem cultural. E quando a gente faz uma comparação em outros países que têm outra formação, por assim dizer, até na relação de alfabetização científica, a gente vê que esses valores começam a mudar, né? Então, existe um maior tipo de leitura de livros voltados, então, nas amplas áreas de ciências, né? Ciências humanas, ciências históricas, enfim, né? E, em contrapartida, uma menor, né, consumo, por assim dizer, de leituras, de outros tipos de leituras. Então, acredito que existe uma relação interna aí da própria formação. Nós não temos uma formação lá no ensino fundamental e no ensino médio, de maneira geral, de alfabetização científica. A nossa própria grade curricular acaba cerceando uma formação, uma alfabetização científica, e a gente vê até muitas vezes a ansiedade dos professores, quando a gente faz a edição do curso de inverno, essa ansiedade, mas como é que eu posso fomentar, né, trabalhos de alfabetização científica, né? Então, a gente tem uma pressão sobre os professores em questão curricular, e a própria estrutura das escolas, a infraestrutura, às vezes, atrapalha bastante para a gente encaminhar essa alfabetização científica, e acaba a gente observando um cenário que justamente atual, que é a consequência de uma não alfabetização científica da nossa população. Então, a crença em curas milagrosas, um remédio milagroso, como a gente está observando, a cloroquina, ou coisas do tipo de pessoas, eu li, espero que não seja verdade, né, mas hoje eu li, foi rapidinho, pessoas estão comprando água tônica, né, porque ali tem... Eu espero que seja zoeira isso aí, mas, né, devido, né, à realidade que a gente acaba observando depois e se estabelecendo, a gente acaba observando casos do tipo raspas de limão para curar câncer. Então, isso aí é muito difundido e tem muito a ver com a nossa não alfabetização científica, né, na incapacidade da gente promover essa área. Pode fazer o teu comentário aí, Léo, que eu só vou ler, e tem uns questionamentos interessantes, algumas falas interessantes aqui. Não, sobre o que tu falou, eu acho que é legal a gente fazer duas distinções até para pensar nessas questões que nos ajudam a pensar até no cenário atual, assim, de anticiência e tudo mais, né? A primeira é, como eu estava discutindo antes, ciência e religião, ou evolução e religião, entre a crença pessoal, né, enfim, a pessoa pode ser religiosa e não vai ter resistência em relação à evolução. Por exemplo, o Darwin, Dobzhansky, vários biólogos evolutivos importantes eram religiosos, né? Outra questão é movimento criacionista, né, que é algo muito diferente, que é um movimento que tem uma base religiosa, mas que pretende tentar minar a evolução, né, por outras questões, por questões políticas, por questões de determinada leitura literal religiosa, por exemplo. E aí sim, esses movimentos, eles especificamente, algumas pessoas que são vinculadas, eles buscam distorcer a evolução e o pensamento evolutivo, o pensamento científico, né? E atrelado a isso tem a questão de, entre a gente ensinar ciência, ensinar o produto da ciência, né? Por exemplo, eu ensinar o conceito de seleção natural, ensinar o conceito X ou Y. E a alfabetização científica do aluno aprender os processos de produção de conhecimento da ciência, né? Que é, por exemplo, que é o que está faltando muito, e falta em todo mundo, mas no Brasil isso ficou muito, muito nítido agora, né? Mais ainda, que é o seguinte: bom,
por que eu não posso, pegando o exemplo que está em voga, por que eu não posso pegar a cloroquina e dar para todo mundo, né? Por que isso não é uma indicação científica, né? Que tipo de processos de produção de conhecimento me levam a indicar um tratamento ou não? E a mesma coisa, que tipos de processos de produção de conhecimento fazem eu saber que a evolução ocorre de determinada forma, né? E que a evolução é um processo que realmente ocorre na natureza, ou então de eu, por exemplo, acreditar num designer, como tem o design inteligente, que gerou a vida e as adaptações, etc., né? Então, isso é muito complexo. Às vezes, nem os professores não dominam tanto, né? E tem algumas pesquisas mostrando isso, né? Porque, por exemplo, cada área tem critérios de cientificidade um pouco diferentes, né? Apesar de compartilhar. Então, se for pegar a evolução não é não tem tanta parte experimental de controle de variáveis do que outras ciências, mas ela tem uma série de evidências que ela cruza, né? Por exemplo, evidências paleontológicas, evidências no tempo, morfológicas, moleculares, que se cruzam, então, para obter um cenário mais complexo. Então, a biologia evolutiva é uma ciência muito complexa, e fazer com que os alunos aprendam a natureza da ciência é algo muito difícil, né? E é algo que é muito necessário nesse momento, né? Então, a gente tem esse cenário, né, essas distinções que nos enganam um pouco, né? Uma é entre a crença pessoal e entre movimentos criacionistas que buscam minar a evolução, e outra que é simplesmente compreender a evolução do tipo, eu consigo conceituar a seleção natural e resolver problemas que os professores criam e parece que eu sei a evolução. É diferente de eu saber como a ciência chegou a esse conhecimento, né? E isso para diferentes áreas. Então, que é o que a gente está vendo hoje em dia. Inclusive, tem, por exemplo, médicos ou outros cientistas, inclusive, outros pesquisadores, né, mais outliers, assim, que os caras têm um bom domínio do conteúdo científico, mas às vezes não tem um bom domínio dos processos de produção de conhecimento. Iguala, por exemplo, as poucas evidências que tem da cloroquina com tu aplicar um antibiótico conhecido, a azitromicina para bactéria, por exemplo, para determinado tipo de bactérias. Tu tem uma evidência muito mais pesada de um lado em relação à outra. Então, como que a ciência chega às conclusões dela, né? Também é algo que é muito relevante para a evolução e para o ensino de ciência, de maneira geral. Isso entra numa questão que apareceu ali no box, que é justamente quando, né, em que momento será que a gente pode começar a trabalhar justamente esse processo de ensino, como a ciência se estrutura, como se faz ciência, como está comentando, Léo. Já lá nos anos iniciais, né, no processo quase de alfabetização, lá nos anos bem iniciais, será que isso aí não ajudaria? Uma ideia justamente da evolução ser ensinado desde o ensino fundamental é bem interessante, né? Assim, eu não tive tanta experiência no ensino fundamental anos iniciais, né? Que é um outro mundo, por exemplo, ensinar evolução com crianças, mas tem muita gente que faz, né? Que tenta despertar a curiosidade das crianças e ensinar, inclusive, aspectos evolutivos, não só da biodiversidade. Mas, assim, para o ensino fundamental final, tipo sexto, sétimo, oitavo, nono ano, dá perfeitamente e é aconselhável trazer evolução. Então, um exemplo, até estou com um livro aqui próximo. Até então, a gente tem, pelo menos tradicionalmente, no oitavo ano, aqui no Brasil, ensino de corpo humano, né? Na disciplina de ciência, a gente ensina corpo humano. E aí, por exemplo, a gente tem uma referência muito boa em português que os professores podem usar, que é a história do corpo humano, né, esse livro, em que ele trata as estruturas e comportamento e a gente entender uma série de questões sobre saúde e doença a partir de uma perspectiva evolutiva. Então, por exemplo, diabetes, né, em relação ao nosso consumo contemporâneo de uma grande quantidade de açúcar, né, que o nosso corpo evolutivamente não estaria preparado para isso. Desde a nossa mobilidade, por que a gente tem problemas de coluna, entre várias questões que a gente aprende melhor sobre o corpo humano e pode levar para os alunos no ensino fundamental com um olhar evolutivo. Isso é ensinar a evolução no ensino fundamental. A gente não precisa ensinar a seleção natural diretamente, a gente está discutindo a história do corpo humano, está discutindo evolução, né, sem fugir, entre aspas, do conteúdo, né, um tipo de abordagem que dá para fazer, por exemplo. Entre várias outras.
podem pensar. Existe uma série de dúvidas que às vezes surgem dos professores, até que ponto, qual é o nível, né, de aprofundamento necessário para a gente passar, né, aos alunos ou às pessoas leigas, que seria o suficiente para que não acabasse deturpando ou confundindo mais. Porque a gente sabe que a parte da biologia evolutiva, ela tem, então, áreas que são bem herméticas, por assim dizer, para o entendimento. Então, qual seria o ponto de corte para cada uma dessas áreas ali que a gente deveria empregar? Será que assim, e entra naquela questão, será que simplificar talvez não faria com que a gente levasse aos erros conceituais, que são, né, bem destacados, que aparecem bastante? Ou será que é preferível as pessoas em algum nível carregar esses erros conceituais e depois consertá-los um pouco mais para frente, uma formação? Então, o que tu pensa a respeito dessa questão de nivelamento? Até que ponto nos anos iniciais a gente pode falar, e até mesmo no final, lá, quando a gente vai entrar ali no ensino médio, ali, né, o que a gente poderia abordar e que não prejudicaria o entendimento da ciência, da biologia evolutiva? Bom, daí depende, assim, da epistemologia do professor, né, em si. Não existe uma resposta pronta para isso. Por exemplo, tem professores que são mais alinhados a essa ideia de que tu tem que gerar uma mudança conceitual no aluno, né? Então, o aluno ele teria concepções mais intuitivas sobre o mundo natural e, através do ensino de ciências, a gente geraria uma compreensão mais científica, né? Se aproximaria de uma compreensão científica. Eu acho importante, esse é um dos objetivos finais, né, do ensino de ciências, mas eu acho que não precisa dessa ideia linear, né, de chegar a isso, digamos assim. Quando eu estou ensinando o aluno no ensino fundamental, eu não necessariamente vou querer que ele aprenda seleção natural certinho, adaptação certinho. Se eu, por exemplo, já estou inserindo ele para um pensamento evolutivo, eu vou estar com ganhos conceituais. Então, por exemplo, se eu ensino o corpo humano para ele e estou discutindo sobre a nossa evolução pregressa, eu estou ensinando sobre ancestralidade comum, eu estou dando uma noção de tempo histórico e tempo evolutivo para ele. Então, todas essas questões são ganhos no ensino de ciências, né, muito maiores do que se eu simplesmente medir isso como do tipo, será que ele compreendeu direito seleção natural, adaptação, será que ele sabe interpretar uma árvore evolutiva? Nessa fase, talvez isso não interesse tanto, né? Tu formaliza melhor, por exemplo, no ensino médio, pode buscar isso, e no ensino fundamental deixar mais livre, né, e levar para os alunos esses elementos, né, para ele já começar a pensar evolutivamente. Eu acho que é uma abordagem interessante, é uma opinião pessoal, enfim, né, mas podem ter outras compreensões, né? Sim. Tem alguns pontos aqui interessantes aqui que a Paty também traz em questão do ensino da biologia evolutiva, né? Ela comenta, geralmente ensinamos da forma que aprendemos, e se nem na graduação a evolução é tratada como eixo, é realmente bem difícil trabalhar na escola, não impossível. Então, realmente exige quase que um processo de desconstrução e reconstrução do conhecimento acadêmico que a gente acaba tendo essa formação anterior e depois levando para dentro da sala de aula. O Josmael, querido Josmael aí, também, que é nosso companheiro de curso, ele diz, no que notei de dificuldade da compreensão é o processo abstrato, entre aspas, ele botou, por mais evidências sólidas para os jovens, ainda todas elas é abstrato, por conta do fator de tempo. E tem também a relação de noção de tempo geológico, que também é uma dificuldade, né, presente aí no ensino da biologia evolutiva, né. O Josmar ainda continua, né, porém a seleção natural tem sido absorvida melhor, principalmente quando o ponto de partida é a seleção artificial. Sempre trago um conjunto de sementes para eles verem o que eles escolheriam. Então, isso aí é algo bem interessante, né, que é trazido. O como, porque a princípio a gente tem uma formação da nossa graduação, ao longo da graduação da biologia evolutiva, na parte de evolução, realmente abstrata, de muitas leituras, né? Então uma parte mais histórica quase,
então pouca experimentação, e isso não nos é trazido, pelo menos a nós, de maneira geral, e a gente observa isso, né, conversando com colegas, né, e vocês mesmos estão trazendo aqui, né, não existe esse fator sólido, por assim dizer, que tu enxerga, então tu exige, até na tua própria formação ali, uma abstração, e isso causa dificuldade. Imagina, se para gente que está ali dentro, no meio acadêmico, imerso em estudos, imerso em artigos científicos da área, já fica difícil compreender, fazer esse trabalho de abstração. Imagina lá para o pessoal lá que está na escola, está na sua formação ainda inicial, né, tentar compreender. Então, isso que o Josmael trouxe ali, a gente pode fazer esse paralelo entre seleção artificial e seleção natural. Foi um paralelo que Darwin mesmo trouxe na sua obra. Então, esses processos ali com os pombos, né, que ele utilizou ali como exemplo, criadores de pombos, os criadores de ovelhas e assim por diante. Então, essa aproximação de mecanismos que nós utilizamos de maneira artificial podem ser levadas para dentro de sala de aula também. Então, claro, infelizmente a gente não é instrumentalizado quanto a isso, falha quanto a esse processo. Tem alguma coisa para comentar ali, Léo? Não, imagina que a gente já tem dificuldade para entender, para abstrair 1000 anos, né? Imagina um aluno pensar sobre 100 milhões de anos, isso não faz nenhum sentido, na verdade, né? Só fala na linguagem, mas o aluno não consegue conceber mal e a gente consegue. Né? Mas tem uns exercícios interessantes que dá para fazer com escalas, com tentar materializar um pouco isso, né? Do tipo, tu pega barbantes e vê e transforma em escalas, por exemplo, quanto um centímetro equivale a 100 mil anos, por exemplo, né? E aí, sei lá, da nossa linhagem a gente vai ter poucos centímetros, mas se for pegar uma linhagem bacteriana, ela vai ter metros de barbante, né? Então tu materializa um pouco, né? São algumas estratégias que dá para fazer. Aproveitando... Até por sinal, essas estratégias aí a gente tem ali no livro, né, na parte lá no site, onde dá para baixar, a gente tem algumas indicações de atividades justamente que ajudam, jogos e atividades que ajudam no processo de conhecimento, né, na construção do conhecimento sobre processos evolutivos. Então, são bem interessantes. Vai exigir um pouco da capacidade imaginativa dos professores, mas aí a gente volta numa outra problemática. Como um professor vai ter uma capacidade imaginativa de criar um jogo, de criar uma estrutura, se a formação dele não foi adequada sobre o conhecimento, né, da biologia evolutiva, a gente fica nesse círculo vicioso que só pode ser quebrado quando a gente estabelece esses conjuntos de apoio mútuo, de compartilhamento de conhecimento, da parte da biologia evolutiva. O William ali comentou, esse é um ponto interessante, apareceu na minha defesa de mestrado, pesquisei o ensino de paleontologia e evolução. Existem boas pesquisas com estratégias e matérias para ensinar a evolução. Sim, o problema é que isso não chega até os professores, ele mesmo comentou, isso não chega até mesmo os professores. Então a gente precisa criar uma rede de informação, de compartilhamento dessas informações aí. Tu ia comentar uma coisa, Léo. Legal, até a gente abrir um espaço aqui na página e no curso, né, que a gente tenta fazer isso já, mas não conseguiu formar tão fortemente, para compartilhar e sistematizar essas coisas, né? Então, para justamente todo mundo produzir materiais e sistematizar essas iniciativas para que elas cheguem até os professores, né, possam ser divulgadas, né? Inclusive, daí, quem quiser entrar em contato com a gente está totalmente aberto. Inclusive, a gente tem o site que a gente posta coisas e as pessoas contribuem, né, que é www.pensamentoevolutivo.com. E aí lá pode ser um fórum, por exemplo, para depositar várias dessas iniciativas que os professores poderiam procurar, né? Eu acho que é bem interessante. Seria bem interessante. Aproveitando, o que eu ia comentar é que, como tu tinha falado da questão dos conceitos e equívocos, né, sobre evolução, assim, só trazendo um pouco a literatura, depois eu disponibilizo alguns artigos e referências, né, para quem quiser, mas é interessante também olhar, como eu disse, para as pesquisas que estão sendo feitas sobre ensino de evolução, né. Em inglês, a gente coloca o termo misconceptions, né,
que a gente poderia traduzir como equívocos em relação a conceitos evolutivos. E a gente tem uma literatura muito grande, principalmente em relação aos equívocos que os alunos têm com seleção natural, com adaptação, né, as ideias mais intuitivas que eles têm e que não são de acordo com a ciência, né. É interessante a gente ver essas pesquisas, e tem coisa em português já sistematizando, porque muitas vezes a gente, como professor, encontra em sala de aula esse tipo de concepção, né. Então, por exemplo, você está ensinando lá a seleção natural, e o aluno não está pensando em termos de população evoluindo, mas em termos do indivíduo. Ele pensa, bom, a seleção natural atua no indivíduo e leva a uma melhoria dele, né? Esse é um tipo de concepção, misconception, equívoco, muito comum descrito na literatura, né? Então, tu ter estratégias já antes, sabendo que muitos alunos vão ter esse tipo de concepção, tu ter estratégias de ensino para justamente lidar com esse tipo de concepção é interessante. Né, outras coisas que também por exemplo, pensar em adaptação e seleção natural em termos de gerando estruturas perfeitas, né? Então, o organismo é adaptado para X, né? Então, os alunos muitas vezes pensam que é uma adaptação perfeita, né? Como se a seleção natural fosse um passo de mágica, assim, tu adaptou perfeitamente para aquela estrutura, né? Isso é muito comum. Então, pensar, levar exemplos contraintuitivos de evolução é algo legal, assim. Por exemplo, tem aquele exemplo do Dawkins, que é bastante bacana, que é do nervo laríngeo, né? Que mostra como a evolução, na verdade, é uma grande gambiarra, né? Ela não é não é um processo que leva à perfeição ou algo parecido, né? Nas girafas, e inclusive na gente, o nervo laríngeo ele faz uma baita volta, atravessa, passa no meio da aorta, e sobe de novo até a laringe, né? Porque a evolução dos vertebrados, enfim, dos gnatostomados, né, se deu de uma determinada forma que esse nervo encontrou esse caminho evolutivo. Então não é nada parecido com uma perfeição adaptativa, né? E fazer justamente os alunos entenderem que a gente tem uma história evolutiva, assim como todos os organismos, e isso está impresso no nosso corpo, né? Então conhecer um pouco dessas concepções é interessante também, eu acho, para o ensino de evolução. Isso é muito, esse ponto aí que tu trouxe é muito interessante de ser trabalhado quanto aos conceitos de perfeição da natureza. É uma ideia essencialista, né? E é o essencialismo. Então, por que não trabalhar, né, uma aula, por exemplo, interdisciplinar, trazendo filosofia, da onde vem esse pensamento essencialista, que a natureza é perfeita? A gente vem lá o pensamento do dualismo aristotélico, metafísica e o mundo físico ali presente, e isso aí acaba impregnando depois o conhecimento que vai ser disseminado ali na Idade Média, como a explicação da natureza e assim por diante. E isso está impregnado até hoje, né, na forma como a gente pensa a natureza, como se fosse um mecanismo tudo perfeito, como sabe, tudo bem encaixado, quando na verdade a gente começa a observar mais detalhadamente as estruturas dos organismos, como o nervo laríngeo, que ele faz toda uma volta. A gente vai encontrar diversas estruturas que são gambiarras evolutivas, que elas não têm perfeição, quanto à sua funcionalidade, por assim dizer. Também levam algumas ideias dentro do próprio mundo acadêmico, onde a gente começa a explicar tudo como se fosse tudo uma adaptação, né? O adaptacionismo. Tudo tem que estar perfeitamente encaixado a alguma funcionalidade, tem que exercer alguma funcionalidade. Eu acho que a filosofia por trás não é importante também e ajudaria bastante o ensino da biologia evolutiva. Com certeza. Inclusive, agora tu falando isso me lembrou daquela ideia de pensamento teleológico, né, que é para finalidades, né? Isso é muito comum de pensar a evolução como levando a uma finalidade prévia, né? Quando, na verdade, a gente tem a história e a mudança do ambiente pode mudar os caminhos evolutivos e como a seleção natural vai ocorrer. Não existe uma finalidade anterior, né, que chega até um caminho. Eu me lembro que quando eu tive uma aula de biologia molecular, acho que foi a primeira vez que eu me dei conta desse pensamento teleológico, né? O professor deu toda a aula escrevendo um mecanismo molecular super complexo, eu acho que era até transcrição e tradução, que sai do núcleo, a proteína vai para tal lugar da célula e tudo mais, e aí eu cheguei pro professor depois da aula e perguntei para ele,
Tá, professor, mas como que acontece isso, assim, tipo, o que pega essa molécula e leva ela até lá, né? Por que ela faz isso, né? Como que ela sabe que ela tem que estar em outro lugar da célula, né? Então, às vezes a gente pensa em termos de entender como que a biologia justamente gera a funcionalidade, gera essa percepção de que as coisas são direcionadas, né? Tem um direcionamento, é algo importante de trabalhar, né? Então, no caso da biologia molecular e da bioquímica, tem todo um encaixamento químico, tem todo um gradiente lá que acontece que a gente pode compreender mecanicamente e quimicamente esses processos, né? Sem algum tipo de pensamento mágico, né? Que parece, às vezes, a proteína foi para tal lugar da célula, depois para outro, como se algo tivesse, né? Você ser ciente também, né? Algo consciente. E para a evolução a mesma coisa, do tipo, começou a evolução do voo nas aves, por exemplo, né? Parece que os ancestrais comuns das aves atuais, eles tiveram um direcionamento necessário para esse tipo de funcionalidade, né? Então, às vezes a nossa própria linguagem, né, nos engana e nos leva a falar muito em termos teleológicos, que às vezes não tem mesmo como não explicar dessa forma, mas é importante ter estratégias, eu acho, para deixar as coisas claras, né? Que não existe um direcionamento prévio, que não existe algo que parece sobrenatural, ou como se a seleção natural fosse uma mão, assim, que levasse as coisas para um determinado caminho. Sim. Ali o Jean, ele fez dois questionamentos que é interessante, eu vou ler aqui, porque o ensino de evolução se depara com resistência em instituições privadas por questões religiosas, ou se sabem de algo nesse sentido por experiência de algum colega. Se puderem, comentem. A Carol, né, ela fez o trabalho dela justamente em cima desse levantamento, se eu não me engano, né? Me corrija se eu estiver equivocado, né? A nossa colega, ela fez a Carolina Diegues, ela fez um TCC e praticamente nenhuma escola particular aceitou ela entrevistar os professores, se não me engano, só uma tinha aceitado, né? Porque ainda é um tabu muito grande, mesmo para escolas não confessionais. Eu acho que agora, no momento que a gente está, ela fez isso antes de toda essa história de escola sem partido, de todas essas outras demandas. Eu acho que agora, com os pais em cima e tudo mais, talvez isso esteja ainda mais forte, né? Eu não tenho tantos relatos, porque eu não tenho contato tanto com o professor de escola particular, mas eu imagino que tem uma pressão muito grande. Já tinha antes e agora mais ainda. Existe aquelas que não confessionais, né? Mas ainda dão uma certa abertura, mas acredito que a maioria das relações religiosas que são confessionais passa a ocorrer algum problema. Mas eu também não tenho nenhum relato. Eu fiz o meu ensino médio, né, na época numa escola particular, a La Salle, mas em questão de ensino de evolução, até um grande professor, o Iva, no Casagrande, que foi meu professor de biologia na época, lá não tinha problema nenhum em ensinar a evolução, mas não sei se isso é uma regra. Eu realmente não sei, é uma abordagem. E a Carol, nossa colega Carol, ela encontrou justamente essa dificuldade, né, de conseguir conversar com os professores dessas instituições a respeito do ensino de evolução. É muito comum os professores serem cobrados para adotar uma estratégia muito conhecida que é ensine a controvérsia, né, que é do tipo, se tu está ensinando evolução, tu pode, entre aspas, ensinar a evolução, mas então coloca a outra alternativa, né, entre aspas, como se o criacionismo, o design inteligente fosse uma alternativa científica, né? Então isso é extremamente comum e é algo que começou nos Estados Unidos, né, há bastante tempo e que aqui no Brasil às vezes tenta entrar na sala de aula para dar a percepção de que a gente tem uma outra alternativa científica, né, para explicar a evolução da vida e tudo mais, né, a partir do criacionismo. Essa é uma pressão que os professores sofrem bastante. Por falar nisso, a Carol tá aí, ó. Ela comentou ali, ó. Tem ouvido relatos que não estão tão vinculados à confessionalidade. Geralmente isso vem atrelado a cidades pequenas, né? Valeu mesmo, Carol. A gente tem que fazer uma live contigo justamente para trazer essa tua experiência aí, desse teu trabalho aí, que tu tem visto por aí. E o Jean, ele fez um comentário sobre o Ernest Mayr, né?
que retrata muito bem sobre as questões teleológicas, né, teleologia da evolução, e ele justamente chama a atenção, né, temos uma vasta bibliografia de âmbito evolutivo, principalmente questão dessas questões, né, filosóficas e históricas evolutivas, mas ela é pouco utilizada, né, nas cadeiras, de maneira evolutiva, né, com algumas exceções, mas de maneira geral elas são um pouco empregadas, né, essas obras aí. Tu teria alguma ideia, já que tu trabalha mais com essa área, o porquê que essa literatura aí ela não chega ao pessoal ali na graduação? É que eu acho que é mais uma questão de tradição, né? A maioria dos professores de biologia evolutiva são geneticistas que trabalham com biologia empírica, né? E aí a gente tem poucos que trabalham com biologia teórica ou história e filosofia da biologia, ou então que se interessam e foram atrás, e claro, tem vários casos, mas se for pegar, a maioria não tem tanto interesse nisso e acaba não levando essa literatura, né? Acha mais interessante levar os estudos empíricos de evolução do que essas discussões teóricas ou filosóficas, né? Mas a gente tem um monte de coisa em português que dá para explorar. Os livros do Maier, como o Jean falou, a gente tem vários livros do Maier que estão traduzidos. A gente tem livros do Gould que tratam de questões históricas e filosóficas também, né, que estão traduzidos. Até se pegar nos livros do Richard Dawkins, às vezes ele trata de umas questões históricas e filosóficas. O Richard Leontin, que é outro biólogo, também tem livros traduzidos dele, como Biologia e Ideologia, Tripla Hélice, que também tratam de questões de evolução e questões históricas e filosóficas. Então, isso pode perfeitamente formar um curso inteiro, praticamente, né? Ou então levar alguns capítulos e que discutem justamente essas questões que a gente está tratando aqui, né? Que eu acho essenciais. Sim, são muito pertinentes. Se eu não me engano, a live é 1 hora, né? E aí ela acaba derrubando. Acredito que a gente tem alguns minutos ainda de live. Vou fazendo, então, encaminhar um encerramento aí. Tu gostaria de fazer algum comentário aí, Léo, para o pessoal que está assistindo? Eu gostaria de agradecer a participação de todos, né? Dizer que a gente está à disposição aqui para o pessoal continuar acompanhando e mandar sugestões para a gente, mandar inclusive iniciativas de parceria para a gente continuar divulgando a evolução. Eu acho que é basicamente isso, né? A gente está disponível para qualquer dúvida também e valeu aí pela audiência. A grande parceria aí, Léo, trocar ideia contigo é sempre enriquecedor. Essa relação, valeu. Agradecer o pessoal que estava aí. Falta 28 segundos para fechar. Vamos continuar essas lives, né? Na próxima semana tem uma nova live, mandem suas sugestões e também, se vocês quiserem colaborar, vir trazer o seu conhecimento, a sua expertise, né, dentro da sua área ali, a gente está aberto aí para fazer essa troca de ideias aí, que é sempre enriquecedora e a gente precisa muito, né? Então,